Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de novo, qualquer hora que você esteja assistindo. Então a gente vai começar mais aqui mais uma semana, né, de aulas sobre linhas de transmissão, no módulo de transmissão da disciplina de GTD. Nessa semana a gente vai começar a ver sobre modelos de linha de transmissão. Então, os principais modelos que a gente usa, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre como a gente modela os parâmetros desse modelo, né? O que é que influencia nesses modelos, o que é que a gente leva em conta na hora de modelar matematicamente uma linha de transmissão, né? Que é bem assim, como nós tratamos de engenharia, é extremamente necessário você pelo menos ter um modelo matemático daquilo que você está estudando, para poder realizar contas, fazer previsões e etc. Então, ativar aqui, pegar meu desenhozinho. É, Modelos de linha de transmissão, bora lá. Eles modelam o comportamento elétrico da linha de transmissão de acordo com alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que a gente viu que é mais relevante para se modelar uma linha de transmissão? A gente tem dois tipos de parâmetros principais, são parâmetros série e parâmetros paralelo. Série porque a gente considera que eles estão em série com a corrente da linha de transmissão. Então são parâmetros como, por exemplo, resistência e indutância, né? Perdão. Resistência e indutância são dois parâmetros que eles vão estar consumindo potência da linha de transmissão, né? Dissipando potência na mesma direção, em série com a corrente, né? Ou seja, a corrente vai passar em série com esses, como é que eu posso dizer? São com esses modelos de dissipação de potência, né? Que são resistência e indutância. Em paralelo, a gente vai ter o que? Condutância, ou seja, a condução de corrente, e a capacitância. Ou seja, a linha ela vai ter todos esses efeitos de condutância. Geralmente isso aqui está relacionado à perda por efeito corona, quando você tem um gradiente de tensão muito grande, e de capacitância quando você tem como você tem um campo elétrico gigantesco, você vai ter uma certa capacitância com a Terra, né? Então, esses quatro aqui são os principais parâmetros que a gente leva em consideração na hora de modelar a linha de transmissão. Hoje a gente vai ver resistência, depois a gente vai ver indutâncias, capacitância, condutância, etc, né? Mas hoje a gente vai focar na resistência, né? Bem, o que é que a gente tem por resistência, né? O que é que a gente pode pensar sobre resistência? Resistência é a dissipação devido à passagem de corrente, sendo a principal causa de perdas de energia dos condutores. Ou seja, de cara a gente já vê que a resistência é a principal causa de perda de energia em linhas de transmissão, né? Então, a gente já está jogando ela como o principal problema, né? E cabe a gente saber modelar direitinho para poder calcular quanto de potência que a gente vai perder. Como é que a gente calcula isso? A gente pega a potência perdida no condutor e divide pela corrente ao quadrado, né? Então, a resistência ela vai ser essa... como a gente sabe, isso aqui vem daquelas relações de potência básica, potência consumida em condutores CC, né? Então, aqui a forma mais fácil de você obter a resistência equivalente de uma linha de transmissão é você olhar para quanta potência você perdeu e dividir pela corrente ao quadrado, né? Até por isso que é extremamente vantajoso você transmitir em alta tensão. Por quê? Todo mundo sabe que se você mantém a potência constante, né? Potência é igual a tensão vezes corrente, você está sempre ali gerando mais ou menos a mesma quantidade de potência, né? Você está fornecendo a mesma quantidade de potência, né? Então, o que é que a gente tem? Quando a gente aumenta tensão, isso aqui se mantém constante, corrente vai cair. Então, né? E quanto menor a corrente, a gente sabe que menor vai ser a dissipação de potência, porque aqui a gente multiplica, né? A potência vai ser igual a R vezes I quadrado. Ou seja, a potência perdida no consumidor vai variar com o quadrado da corrente. Então, quando eu diminuo a corrente, aumentando a tensão,
eu vou estar economizando potência perdida, né? Então, esse aqui é um dos motivos que a gente transmite em alta tensão, que é vantajoso transmitir em alta tensão. Mais na frente, ainda nessa aula, a gente vai ver por que não é tão vantajoso transmitir em ultra alta tensão quando a gente está falando de corrente alternada. Então, vamos a definição básica, se a gente quiser não calcular a resistência equivalente através da potência perdida, mas se a gente quiser saber a priori qual é a resistência daquela linha de transmissão, a gente vai ter que ir para os conceitos fundamentais, né? Que a resistência fundamental, que a gente chama, ela é calculada assim, né? Com a resistividade do condutor vezes o comprimento do condutor vezes a corrente do condutor, né? Perdão, dividido pela área de seção transversal do condutor. Ou seja, quanto maior a área de seção transversal, menor resistência. Quanto maior o comprimento, maior resistência. Né? E a resistividade do condutor vai depender da característica de material, varia de elemento para elemento, de composição, de estrutura molecular e etc. Né? Então, dois fatores que vão bagunçar com essa equação de cálculo de resistência são temperatura e encordoamento. Né? Todo mundo sabe por que o encordoamento muda a resistividade. Por quê? Ele aumenta o comprimento efetivo do cabo. A gente sabe que o condutor, né, a energia vai ser conduzida aqui através dos fios que compõem o cabo, mas esses fios eles estão enrolados, né? Então você não tem uma linha reta, mas você tem um condutor que ele vai dando voltas e voltas. Isso aumenta o tamanho de material, a quantidade de material e o tamanho do caminho que você percorre. Então você vai ter um aumento aproximado da resistividade de 1 a 2%. Ou seja, o próprio encordoamento dos cabos ele é vantajoso, a gente vai ver que é vantajoso mais na frente, né? Quando a gente for modelar os outros efeitos, mas ele aumenta a resistitividade. Né? É um ponto negativo. Temperatura. Como é que a temperatura influencia na resistência elétrica? Quanto maior temperatura, maior resistência elétrica. Né? Então, quando a gente conhece um valor fixo de resistência a uma dada temperatura, é muito fácil extrapolar como é que eu posso dizer? É muito fácil extrapolar para você descobrir quais são os valores que você vai obter em diferentes temperaturas, né? Por quê? Porque a gente considera que esse comportamento ele é linear, né? A temperatura e a resistência a gente considera que variam de forma linear, não é linear, né? Mas aqui para fins de cálculo, de simplificação e de precisão, que a gente não vai precisar de tanta precisão assim, a gente considera linear, né? Então aqui a gente vai vendo que quanto maior vai aumentando a resistência, temperatura e resistência estão linearmente relacionadas. Então, quando você extrapola a curva inteira, você vê que vai ter um ponto que vai chegar no zero. Ou seja, com resistência zero, você vai obter uma temperatura. A gente vai chamar essa temperatura de Tsão, né? Que vai ser justamente o gap que tem entre um condutor de resistência zero, né? E o zero aqui, né? De temperatura, né? Então, não sei se você já ouviu falar daqueles elementos que são daqueles materiais que atingem a supercondutividade. É justamente isso aqui, né? É uma temperatura que ela é tão baixa que ela vai atingir o zero de resistência, né? E essa temperatura vai variar de material para material. Está conhecendo pelo menos um ponto, por exemplo, se a gente conhece o ponto R1 de resistência, que é dado em uma temperatura aqui, né? Tá até trocado isso aqui, mas a gente vai poder extrapolar, porque é uma relação linear, muito fácil extrapolar essa relação para outras temperaturas através dessa expressão aqui, né? Que é simples, ela é obtida basicamente de semelhança de triângulo, né? A gente tem uma semelhança de triângulo, então esse triângulo é semelhante a esse triângulo com o critério do ângulo-ângulo, né? E aqui a gente também tem dois triângulos. A gente tem um triângulo maior aqui, que vai se relacionar com esse triângulo menor aqui. E esses quatro triângulos estão relacionados com a relação de semelhança de ângulo-ângulo, né? Porque a gente tem a mesma reta passando aqui, então esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, certo? Então isso aqui pura e simplesmente semelhança de triângulo.
Então, esse valor de T ele é dado, né? Ele é obtido através de experimentos, a gente vai observar, né? A gente submete o material a baixíssimas temperaturas e vai medindo a resistência dele até a gente encontrar o ponto que ele zera a resistência. Então, aqui para cobre recuzido, a gente tem essa constante T em 234,5, ou seja, são 234,5 graus Celsius negativos, né? E aí a gente vai vendo que vai mudando, vai chegando perto do zero absoluto, né? Aqui para cobre e temperatura, a gente vai ter 241 graus negativos, né? Para o alumínio 228. Então isso aqui é dado, né? Vai ser dado para a gente ou pelo menos fornecido pelo fabricante do cabo, né? Qual é o material. Aqui, como eu disse, os valores de T e de resistência para uma dada temperatura, eles são fornecidos, ou seja, eu conheço o valor de resistência para uma dada temperatura, então eu consigo extrapolar isso para outras temperaturas, né? Então aqui eu tenho em CC eu tenho aqui uma resistência de ohm por condutor por milha, ou seja, né, vai depender do tamanho que tal, quantas milhas de condutor eu vou comprar ou eu vou utilizar, né? E tem valores para uma determinada temperatura para eu poder extrapolar isso, né? A gente pode fazer algumas brincadeiras com essa equação aqui de temperatura para facilitar na hora de calcular valores de resistência para diferentes temperaturas. A gente vai passar o R para cá, vai separar essa fração, né? A gente vai substituir esse termo aqui, 1 sobre Tsão mais T1, que é a temperatura que a gente conhece, vai substituir por um termo que a gente vai chamar de alfa T1, né? O alfa T1 vai ser 1 sobre T mais T1. Esse termo aqui ele vai servir mais ou menos como como é que eu posso dizer? Ele vai ser tipo como uma grande, quão grande vai ser a minha mudança de temperatura. Ele vai ser um coeficiente que vai ditar quanto vai mudar a minha resistência com aquela variação de temperatura, né? Então, basicamente, ele vai me dizer se aquele material ele é muito ou pouco sensível à temperatura, à mudança de temperatura, né? Esse valor aqui ele é constante, esse valor aqui também é constante, que ele é conhecido, né? Então, esse parâmetro aqui ele vai ser constante, o que vai mudar vai ser o quê? Vai ser o T2, que vai ser a temperatura que eu quero descobrir qual é a resistência do material naquela temperatura, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, a referência do cobre duro a 20 graus Celsius. A gente substitui esses valores, né? A gente sabe que a constante T para o cobre duro é 241 e a 20 graus Celsius. A gente vai ter aqui a constante dele, que vai dar 0,00385 graus Celsius a menos 1. Esse menos 1 aí é para você manter a unidade, né? Fazer a análise dimensional correta. Então, esse aqui vai ser mais ou menos, ele está me indicando quão sensível é esse material a uma mudança de temperatura em relação à resistência, né? Quanto de resistência vai mudar quando eu mudo a temperatura desse material, né? E com isso eu consigo encontrar novos valores de resistência, né? O cobre recuzido ele é o padrão, então a gente tem a International Annual Copper Standards, né? Que ele vai ditar algumas convenções sobre o cobre, né? O cobre que é utilizado em cabos, fios, condutores, né? O cobre recuzido ele é o padrão, então a gente tem ele como condutibilidade 100% e a resistividade dele é esse valorzinho padrão aqui. A partir do cobre a gente vai medindo a condutibilidade de outros tipos de cobre, de outro tipo de materiais e a gente vai vendo quão bem eles conduzem energia. Ou seja, o cobre duro, que ele já é mais resistente mecanicamente, mas ele só tem 97,3% da condutibilidade, da condutibilidade. Então ele conduz um pouco menos, ou seja, ele vai perder um pouco mais de energia se você for utilizar o cobre duro. O alumínio duro, que é aquela liga de alumínio que a gente viu lá atrás com cabos de liga de alumínio, ele só vai ter 61% da condutibilidade do cobre recuzido, que é o material mais nobre que se tem para conduzir eletricidade, em termos de cabo, né, em termos comerciais, de cabos comerciais. Então, você vê que
Às vezes, nem sempre você vai olhar só para a condutibilidade, porque você vai ter perda de energia, mas você tem que botar na ponta do lápis quanto vai ser essa perda de energia para você saber se é melhor você utilizar um material com condutibilidade menor, mas que é mais barato, do que você utilizar um material com condutibilidade maior, que o custo vai ser absurdamente alto. Então, agora, tudo que a gente viu até agora foi sobre corrente contínua. Como é que a resistência, como é que ela varia em corrente contínua. Em corrente alternada, a história ela muda um pouco. Por quê? A gente começa a ter alguns efeitos que a gente vai chamar de efeito pelicular. Ou seja, o skin effect. Se você for procurar isso em inglês, você vai ver esse termo aqui, skin effect. O que é exatamente o que é o efeito pelicular, né? O efeito que vai dar isso aqui. Ele vai jogar a corrente, a condução de corrente para a borda do condutor. Ou seja, o centro do condutor ele vai deixar de conduzir elétrons, não, os elétrons vão deixar de passar, a corrente vai deixar de passar por aqui, pelo centro, e ela vai começar a circular somente pelas bordas, né? Esse efeito ele acontece por quê? Por causa de efeitos eletromagnéticos que surgem dentro do condutor. Então, você imagina que a corrente alternada, o campo elétrico, ele vai ficar mudando de direção o tempo todo, né? Porque ele vai ficar positivo e negativo, é uma onda. Essa mudança de campo elétrico, essa mudança vai gerar uma mudança na direção da corrente, né? Então a corrente lá dentro do condutor de eletricidade, ela vai ficar indo para frente, para trás, para frente, para trás. A gente sabe que quando a gente tem variação de corrente, a gente tem criação de campos magnéticos. Então vai ser criado esse campo magnético H aqui, né? E ele vai ser criado, a gente usa a regra da mão direita, né? A corrente está indo para cá, o campo ele começa a ser criado assim de forma circular. Esse campo, quando ele surge, ele também vai ficar surgindo e sumindo, mudando de direção todo o tempo. E a gente sabe que um campo magnético mudando de direção, mudando de intensidade, vai também induzir corrente, ou seja, a corrente cria o campo magnético. O campo magnético, por sua vez, cria outras correntes, que a gente chama de correntes parasitas, né? Só que essas correntes parasitas que ele cria, a gente pode ver aqui que aqui mais para a região do centro do condutor, elas vão ter direções contrárias à corrente que está fluindo no meu condutor, a direção de corrente padrão, né? Só que nas bordas elas vão ser a favor da corrente, ou seja, a corrente está seguindo nesse rumo. A gente vê aqui que nas bordas essa corrente ela favorece a condução de corrente que eu quero conduzir. No meio, ela cancela a condução normal de corrente, ou seja, no meio a corrente vai começar a diminuir, nas bordas ela vai começar a aumentar. Então, por isso, por esse efeito eletromagnético, você vai começar a espalhar, não espalhar a corrente do centro ela vai se cancelar e a corrente das bordas vai se intensificar, né? Então, a gente tem esse efeito pelicular. Por que esse efeito pelicular é prejudicial? Porque a gente vai ver que ele altera a distribuição de corrente no condutor. Então, enquanto aqui no condutor uniforme, por exemplo, a resistência que não tem o efeito pelicular, né? Vamos imaginar que tem 15 amperes, a gente vai dissecar esse condutor, né? Então, a gente vai imaginar que modelar esse condutor como se fossem 3 resistências aqui, né? A gente vai estar imaginando que a corrente está passando ali pelo condutor, pela área do condutor. Então a gente imagina 3 ramos de corrente aqui que vão ter resistência absolutamente igual, né? Resistência 10 ohms em todos os 3, absolutamente igual. A gente também vai ter uma indutância gerada por essa alternância de campo elétrico, né? E campo magnético. A gente vai ter 3 valores de indutância que são iguais, ou seja, vão ter 3 correntes, a corrente vai percorrer uniformemente pelo condutor. Essa história vai mudar quando a gente for para um condutor que tem efeito pelicular. O que é que vai acontecer? A resistência vai ser a mesma, porque o material é o mesmo. A resistência só vai depender do material. Mas a indutância, a gente modela como uma indutância diferente, ou seja, a indutância aqui vai ser L,
No meio vai ser L mais ΔL, ou seja, vai ter uma impedância maior no ramo central. E aqui vai ser simplesmente L. Ou seja, você tem uma impedância maior perto do centro e impedâncias menores perto das bordas, que é justamente o que aquelas correntes parasitas causam. Então, aqui você vai ter condições de corrente maior, 5,5, enquanto aqui está tudo 5, aqui vai ter mais para as bordas e menos para o meio. Né? Então, vamos ver o que é que isso causa de verdade. A gente vai calcular agora sem o efeito pelicular, quanto é que vai ser a perda de potência. Né? Lembra daquela equação lá do começo. Então, por exemplo, aqui esse condutor ele vai ter três ramos de corrente, né? Cada um com 10 ohms, ou seja, 10 ohms, e 5 amperes, 10 vezes RI quadrado, vezes 3, porque eu tenho 3, então vai dar 750 watts de perda. Ou seja, quando eu for calcular o R equivalente, qual é o R equivalente dessa linha, né? Eu vou colocar 750 dividido pela corrente ao quadrado, 15 ao quadrado, vai dar 3,33 ohms, que é o resultado que você espera, porque você tem três resistências iguais aqui de 10 em paralelo, o equivalente disso vai ser aproximadamente 3,33 ohms, né? Nada de mais aí. Só que quando você tem um efeito pelicular, isso muda, porque você vai ter uma impedância maior no ramo do centro, uma corrente maior naquele ramo do centro. Então, como é que a gente vê a potência perdida aí? Né? Potência perdida aí vai ser 2 vezes 10, são os valores de borda, né? Vezes 5,5 ao quadrado, que é a corrente que está percorrendo lá na borda, 2 vezes, porque aqui a gente tem 2. No centro, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 4 amperes ao quadrado, vezes 10, ou seja, a resistência não muda, mas o que muda é a corrente. E a corrente muda por causa da indutância maior. Então, a gente vai ter 765 watts de perda. Quando a gente vai colocar isso na ponta do lápis, a gente vê que a resistência deu 3,4 ohms agora. Lá no outro tinha dado 3,33 ohms. Ou seja, é como se a gente observasse a resistência aparente da linha inteira aumentando. Ou seja, a gente tem mais perda de potência por causa do efeito pelicular. Quando a gente modela a linha de transmissão, a gente pensa que aumentou a resistência por causa do efeito pelicular, mas não foi a resistência que aumentou, foi só a perda de potência que aumentou. Né? E que quando você pensa é lógico, porque se você está conduzindo corrente numa região menor, vai ter mais perda de corrente nesse circuito. Né? Então a gente enxerga uma resistência maior. Mas por quê? Por causa das correntes parasitas geradas pelas mudanças na direção da corrente dentro de um condutor alternado. Outro fator que vai influenciar no efeito pelicular é a frequência. Né? Quando a gente plota aqui R sobre R0, ou seja, o que é o R? O R é o valor observar aparente, esse que a gente acabou de calcular, qual é o valor aparente de resistência que aquela linha vai ter com o efeito pelicular, dividido pela resistência natural, sem efeito pelicular. Ou seja, a gente observa qual é o aumento percentual de resistência aparente a gente observa quando a gente tem um efeito pelicular. Né? Isso tudo plotado contra esse índice aqui, MR, né? Que ele é dependente da frequência. Isso aqui é a permissibilidade do meio, isso aqui é a resistência natural da linha, né? Do condutor, quer dizer, do material. Então, isso aqui é constante, a gente está olhando só para a frequência, basicamente. Então, quando a frequência aumenta, né? Ou seja, quando a gente vê aqui nesse gráfico a frequência aumentando, a relação de resistências aqui, ela aumenta exponencialmente. Ou seja, aqui a gente tem 1, que significa que a resistência estava igual, não se alterou a resistência aparente. Aqui a gente já tem 1,03, ou seja, aumentou em 3% a resistência aparente por causa do efeito pelicular. Aqui já está em 8% de aumento, ou seja, é um aumento exponencial conforme fosse aumentando a frequência. Ou seja, outro motivo, essa é até outra explicação de por que a gente não transmite em altas frequências. Né? Justamente por isso, porque você piora o efeito pelicular, né? O aumento da tensão também piora o efeito pelicular, e está aí exatamente a justificativa de por que a gente não usa ultra alta tensão para linhas de corrente alternada, porque você piora o efeito pelicular.
Outro motivo para você não utilizar alta frequência na transmissão de potência, porque você piora o efeito pelicular, né? Então, como é que a gente faz para mitigar o efeito pelicular? A gente pode utilizar condutores trançados, né? Os condutores trançados, você meio que cancela o fluxo magnético interno dos condutores. Você não cancela, mas você atrapalha a formação de campos magnéticos internos. Então você diminui aquele efeito daquelas correntes parasitas que vão ficar contrárias à corrente principal, né? Você pode utilizar condutores com núcleos de aço, ou seja, essa solução aqui, ela é meio que assim, já que a gente, no cabo ACSR, a gente pode usar a alma dele como sendo de aço, por quê? Já que vai ter efeito pelicular, não vai conduzir muita corrente no meio, a gente pode botar um material lá que conduz pouco, mas que é extremamente resistente. E nas bordas a gente vai colocar um material que é menos resistente, mas que conduz corrente muito melhor. Ou seja, a gente acaba fugindo, não fugindo, mas se aproveitando quase do efeito pelicular, né? A gente, bem, já que existe o efeito pelicular e eu não vou fugir dele, eu vou pelo menos tentar otimizar a minha transmissão de potência. A substituição por condutores ocos em altíssimas correntes. Isso aqui não é utilizado em linhas de transmissão, mas é interessante vocês saberem que condutores ocos vão inibir justamente aquelas correntes, aquelas formações de correntes que são geradas pelo campo magnético interno do condutor. Ou seja, você inibe a formação daquelas correntes parasitas, inibindo o lugar onde elas surgem, né? Então, você torna o condutor oco para mitigar o efeito o efeito pelicular. Mas isso aqui é utilizado em altíssimas correntes, né? Já não é muito da linha de transmissão. Isso aqui já é mais em curtas distâncias, né? Então, essa aqui basicamente foi a nossa aula sobre modelagem de resistência em linha de transmissão. Na próxima a gente vai ver sobre indutância, né? E muito obrigado por assistir até aqui.